Olá pessoal que acompanha aqui o canal de conhecimento Dr. Agro. Lembra que a gente tem aquele produto mensal que avalia os principais fatos e tenta jogar a luz para o que pode acontecer no mês seguinte. Então nós vamos fazer aqui esse programa desse mês que está fechando agosto em 3 grandes blocos. Os fatos importantes de julho e agosto, um resumo para vocês. O que olhar em setembro, e setembro vai ser emocionante, e o mais gostoso de tudo, que é as visitas, as conversas que foram feitas, né? Nós estamos chamando aí do Dr. Agro na estrada, com as viagens desse mês, vocês vão se ver nas fotos aí. Então vamos a eles. Principais fatos, pessoal, que marcaram o julho e o agosto no agro, o que eu destaquei aí para vocês? Acho que o primeiro ponto importante é que a crise dos alimentos, que foi provavelmente a maior da história, com os preços batendo recordes, ela vem cedendo. E a gente percebe isso pelo índice de preços da FAO, que vem caindo, já são 4 meses de queda, sinalizando que o pior pode ter já passado. E então ele está agora em 141 pontos, ele veio 8,6% menor do que a comparação de junho, né? Mas ele ainda está acima do mês passado. A previsão da Conab caiu um pouquinho, né? Um dado de agosto caiu em relação ao dado de julho, e a expectativa agora é de uma safra de 271,5 milhões de toneladas. Bom destacar também a colheita do milho safrinha está quase encerrada, né? Por Deus nós fomos bem, né? Não podia ter frustração na produção. Lógico que áreas piores, áreas melhores, mas no total nós temos um volume bom aí de milho para acalmar um pouco essa chaga da inflação, né, que atrapalhou todos os produtores de leite, né, de ovos, de frangos, suínos. Isso aí precisa vir para baixo, né? Do USDA, o que vale a pena destacar nesse mês de agosto? Eles trouxeram o milho um pouquinho para baixo em termos de produção e a soja um pouquinho para cima. Então, no caso do milho veio 6,3 milhões de toneladas menor do que a estimativa de julho, 1,18 bilhão de toneladas, e na soja veio maior do que julho, com quase 393 milhões de toneladas. Né? Condições das lavouras dos Estados Unidos, tanto do milho quanto da soja, estão equivalentes ao ano passado e à média dos últimos anos. E o destaque aí é o algodão, que está bem abaixo, né? Nesse momento, situação muito ruim lá no Texas, o que de certa maneira é uma notícia boa para o cotonicultor brasileiro. Exportações do agro, pessoal, pelo amor de Deus, espetacular. 14,28 bilhões em julho, simplesmente 27% maior do que julho de 2021, e o saldo que nós temos acumulado nesses 7 meses chegando a quase 84 bilhões de dólares. Olha só, de janeiro a julho, 7 meses, nós já estamos com 84 bilhões de dólares. 31,5% acima do ano passado, 20 bilhões de dólares a mais. Põe aí, 110, 120 bilhões de reais adicionais entraram na economia brasileira graças ao nosso agronegócio. As commodities, como a gente já falou da FAO, também seguem cedendo um pouco os preços aqui no Brasil, à exceção do algodão, por um motivo que eu já expliquei para vocês aqui no nosso Agro 30. A soja em Paranaguá caiu 5,5% a 185, o milho 82 reais por saco, caindo aí 1%, e o algodão subiu. Então, nós estamos, a arroba também caiu, né? Os preços estão cedendo um pouquinho na agricultura. Quem acompanha aqui o Agro 30 viu que até o momento estou acertando. Outros pontos importantes: a China vai importar milho do Brasil já em 22, farelo de soja, tomara que o amendoim também, vai ser importante a China descobrir a beleza e a sustentabilidade do amendoim brasileiro. Isso é muito importante. Então, assim, acho que no geral, pessoal, agosto teve uma coleção de boas notícias aí para o agro, tirando, logicamente, a redução
dos preços das commodities, principalmente da soja, do milho, do boi. No geral, foram boas notícias aí de abertura de mercado, de exportação, de renda, de clima, né? Não podemos reclamar de agosto, não. Agora a coisa complica, porque vamos entrar em setembro. Em setembro nós temos os americanos produzindo, o Brasil semeando, uma série de coisas aí para a gente observar. Então, o que a gente tem que olhar aí para saber para onde vão os preços, a sua tomada de decisão, né? Estimativa da produção de grãos, nessa mega safra que o Brasil vai plantar, das minhas viagens aí, de conversas com técnicos do governo, provavelmente nós vamos aumentar mais 1 milhão de hectares plantados em relação à safra 21-22, o que nos dará, pessoal, em 3 safras, o aumento de 7 milhões de hectares de grãos. Incrível, né? E agradecer muito aí a pecuária por estar cedendo essa terra aí para a agricultura e fazer essa expansão de forma sustentável. Então tem que olhar essa decisão de plantio do produtor, acompanhar o plantio em setembro e outubro, torcer para vir bem, ficar de olho nesses pontos que vai ser muito importante. Qual é a área efetivamente e qual é a produção que nós vamos ter? A Conab ainda não falou e o USDA já falou. Na soja quase 150 milhões de toneladas, o nosso milho talvez acima de 120 milhões de toneladas, o que nos dá a expectativa, quem sabe, de buscar 300 milhões de toneladas de grãos pela primeira vez na nossa história, né? Segundo ponto, avaliar a previsão de clima nos próximos meses, principalmente o impacto que ele vai ter no plantio, na semeadura, torcendo para que a gente tenha chuva que consiga, a gente já sabe que talvez não consiga antecipar o plantio como antecipou o ano passado, talvez ele venha um pouco mais tarde, o que vai deixar o milho mais sob risco, mas enfim, isso não é para todas as regiões do Brasil, tem que ficar de olho. Então, segunda variável é setembro, torcer para essas chuvas voltarem. Nós tivemos uma chuvinha aqui em agosto que foi muito boa, uns 2, 3 dias em Ribeirão Preto, mas ainda está seco, precisa voltar, torcer para ela vir antes aí. Terceiro ponto, clima nos Estados Unidos também, apesar de já estar na fase mais adiante, a produção deles tem que observar que ainda pode ter impacto, né, mas por enquanto vem vindo razoavelmente bem naquilo que era o esperado. Quarto item para observar em setembro é a confusão do planeta, que a gente tem falado tanto aqui, né? Situação Rússia e Ucrânia, a liberação das cargas para saírem pelo Mar Negro, a questão do clima lá na Europa, esse calor infernal e seca que eles estão vivendo, derrubando também a produção de grãos, né, a produção de matérias que são usadas para bioenergia, e daqui a pouco vai começar o inverno europeu. A situação da Europa está muito complicada, a crise energética, vamos ficar de olho nesse aspecto aí geopolítico e essa situação de Taiwan, né, quando a gente vê o planeta acalmando um pouco, os portos funcionando, China colocando de novo princípios ativos, a situação do fertilizante tendendo a se acalmar, você tem esse negócio aí de Taiwan, torcer para acabar logo isso e a gente ter um 2023 com mais normalidade, né? Com tudo vindo mais para baixo um pouco. E aí, setembro, não podemos deixar de falar como quinto ponto, é o cenário político-econômico aqui do Brasil, né? E as eleições, é o último mês que antecede aí as eleições e torcer para que não tenha nos debates, para um nível bom, quem sabe trazer menos briga e mais planos, né, que é o que a gente espera aqui, para que você tenha um mês de setembro discutindo o futuro, discutindo ações que precisam ser feitas, né, na direção de um Estado menor, mais eficiente, na direção das privatizações, na direção das reformas estruturais que o Brasil precisa para soltar as correntes e deixar esse país caminhar mais rapidamente, com economia com maior crescimento, com geração de renda e consequente distribuição sustentável de renda. Isso é um ponto muito importante. Setembro vai ser decisivo aí para que tenhamos debates de alto nível, né? Tomara que isso aconteça. Não espero variação no câmbio não por conta aí da questão política, mas vamos acompanhar de perto esse setembro. Para fechar o bloco 3,